Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Felipe do canal Felipe Microconcertos. Vou fazer um vídeo rápido para vocês aqui hoje, falando a respeito de medida de tolerância de capacitor. Muitas pessoas têm dificuldade para poder, através daqueles valores apresentados no corpo do capacitor, identificar qual a tolerância mínima e qual a tolerância máxima da sua capacitância. Eu vou pegar um capacitor aqui como modelo para vocês entenderem sobre o que vai ser esse vídeo. Por exemplo, esse capacitor de ventilador, ele é um capacitor de 2 microfarad e mais ou menos 5%. Esse mais ou menos 5% significa o seguinte: significa que se ele tiver com 2 microfarads mais 5% desse valor, desse 2, ou 2 microfarads menos 5% desse valor, ele está na tolerância, dentro da tolerância. Mas a pergunta é, o que é 5% de 2? Para mais ou para menos? Como que se calcula isso? Entendeu? É sobre isso que eu quero fazer uma breve apresentada aqui para vocês nesse vídeo, tá? Certamente muitos de vocês já sabem como é que faz, mas em respeito àqueles que ainda estão aprendendo, eu quero fazer esse vídeo, para facilitar ainda mais a nossa vida. Então, eu separei duas maneiras da gente estar fazendo isso, tá? Já digo que para fazer das duas formas, a gente vai precisar de uma calculadora, tá? Uma calculadora simples que calcule pelo menos aí porcentagem, tá bom? Nesse primeiro método não necessariamente, não precisa calcular com valores em porcentagem, pode ser uma calculadora comum, convencional. Mas para o segundo método que eu vou explicar, é bom você ter uma calculadora que tenha lá aquele símbolo da porcentagem. Vou mostrar na tela para vocês aí qual é esse símbolo. Aí, se você não tiver uma calculadora com porcentagem, eu posso praticamente garantir para você que o seu aparelho celular tem, entendeu? Os smartphones, eles têm na calculadora do dispositivo esse símbolo da porcentagem. Através dele a gente consegue calcular. Então, o primeiro método aqui, estou aqui com um capacímetro para a gente fazer os testes aqui na hora. O primeiro método, é um método que eu acho até um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais demorado. Esse primeiro método a gente pega o valor da capacitância, tá? E o valor da tolerância. A gente precisa desses dois valores para fazer esse cálculo, A gente pega a capacitância e tolerância. Aí aqui no exemplo eu botei um capacitor de 3,5 microfarad e a tolerância dele é mais ou menos 5%. Aí o segundo passo nesse método aqui é para o valor mínimo, para calcular o valor mínimo, ou seja, a menor capacitância que ele pode apresentar ali e ainda está dentro da tolerância, Esse é o valor mínimo. A gente vai multiplicar o valor da capacitância, que é 3,5, por 1 menos a porcentagem. Só, pessoal, que a gente sabe que porcentagem é um valor sobre 100, ou seja, 5% é 5 dividido por 100. Então 5 dividido por 100 é 0,05, tá? 0,05 é equivalente a 5%. Então a gente vai pegar esse valor da capacitância e vai multiplicar por 1, tá? Esse 1 aqui é um valor fixo, é uma constante. 1 menos 0,05, tá? Aí vai dar 3,5 vezes 0,95, que é justamente a diferença aqui entre 1 e 0,05. Ou seja, um capacitor de 3,5 microfarad, cuja tolerância é 5%, ele pode apresentar um valor de 3,32 microfarad, que ele ainda está dentro da sua tolerância, tá? E para o cálculo máximo, é justamente o mesmo raciocínio. A gente vai multiplicar a capacitância, tá? Esse valor fixo aqui, vai multiplicar por 1, que é a constante, mais o valor da tolerância, tá? Que é 5%, ou seja, 0,05. A gente vai pegar o 3,5 e vai multiplicar por 1,05, que é o valor da soma entre 1 e 0,05. Aí a gente vai achar esse valor aqui, de 3,67 microfarad, tá? Isso aqui é bem teórico, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, aferindo aqui também no capacímetro, tá? Então, nesse caso aqui, desse capacitor de 3,5, a gente sabe que a tolerância mínima dele é 3,32
e a tolerância máxima 3,67. O segundo método, que eu acho que é bem mais simples, você só vai precisar de uma calculadora que tenha cálculo de porcentagem. Para você calcular o valor máximo do seu capacitor, você vai pegar o valor da capacitância e somar, tá bom? Através de uma calculadora que possua cálculo de porcentagem, vai somar com a porcentagem da tolerância. Ou seja, um capacitor de 6 microfarad, que é mais ou menos 3%, você vai pegar 6 mais 3%. Só isso, vai colocar lá na calculadora do seu celular. Aí vai apresentar esse valor aqui de 6,18 microfarad. E para calcular o valor mínimo, é justamente o oposto. Você vai pegar o valor da capacitância e diminuir, tá, a porcentagem. Ou seja, um capacitor de 8 microfarad, você vai diminuir 3%. Se ele for um capacitor de tolerância 3%, né? Obviamente. Aí você vai achar esse valor de 7,76 microfarad. Se o capacitor estiver apresentando esse valor mínimo aqui, dentro dessa tolerância, ele pode ser utilizado normalmente. Se ele estiver abaixo desse valor, aí ele já está fora da sua tolerância e precisa ser substituído, tá? Eu tenho aqui alguns capacitores para a gente estar fazendo um teste prático aqui, para a gente ver quais desses capacitores aqui estão dentro da sua tolerância. Separei esse aqui que está em curto, tá? Capacitor de micro-ondas. Eu vou mostrar para vocês o que apresenta aqui no capacímetro, né, na medição de um capacitor em curto. E os demais aqui, né, até onde eu medi, estão bons. Não necessariamente estão dentro da sua tolerância, tá? Mas estão aferíveis, né? Vamos dizer assim. Dá para aferir perfeitamente aqui no capacímetro. Então vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui um capacitor de 3 microfarad e 5% de tolerância, para mais e para menos. Então vou calcular o valor máximo e o valor mínimo desse capacitor, tá? E depois a gente vai aferir no capacímetro se está dentro da tolerância, tá? Então o valor máximo desse capacitor aqui, a gente vai calcular dos dois métodos. O primeiro método é multiplicar o valor da capacitância por 1 mais a porcentagem. Então a gente vai pegar o valor da capacitância, que nesse caso aqui é 3, tá? 3, e vai multiplicar por 1 mais a porcentagem, que é 1 mais 0,05, que vai dar o valor de 1,05. Aí, ó, ele está me dando o valor de 3,15 microfarad. 3,15, grava aí. Aí, pelo outro método, para calcular o valor máximo, pegar o valor da capacitância e somar na calculadora com a porcentagem. Então, ó, 3,15, memorizou aí? Vou apagar aqui. Aí eu vou pegar 3, que é a capacitância, e vou somar com a porcentagem, 5%. Ó, 3,15, mesmíssimo valor. Então, o valor menor aqui, o valor mínimo do primeiro método, tá? Para o valor mínimo, multiplicar o valor da capacitância por 1 menos a porcentagem. Então, vou pegar o valor da capacitância, que é 3, e multiplicar por 1 menos 0,05, que vai me dar o valor de 0,95. É isso? 0,95. Aí vai me dar o valor de 2,85. Do outro método, grava aí, 2,85. Para calcular o valor mínimo, pegar o valor da capacitância e diminuir a porcentagem. Então vou pegar o valor da capacitância, que é 3, e diminuir da porcentagem, que é 5%. 2,85, tá bom? Perfeitamente. Então esse capacitor ele precisa estar com uma capacitância entre 2,85 e 3,15, tá? Se ele estiver dentro dessa tolerância, ele tá bom. Vou pegar aqui a ponteira do capacímetro, botei ele aqui na escala de 20 microfarad. Ó, 3,02. Esse aqui tá cravado praticamente. Esse aqui tá até sem tolerância, tá praticamente cravado em 3 microfarad, tá? Então esse capacitor aqui tá ótimo, perfeito. Vamos fazer o teste agora com um capacitorzinho de placa, né? Esse aqui é um capacitor, deixa eu ver se eu consigo focar aqui.
um capacitor de 4,7 microfarad, tá? Por 400 volts. É um capacitor eletrolítico, ou seja, ele tem polaridade. Então 4,7 microfarad. Aí, como esse capacitor ele não tem no corpo dele aqui um indicativo de tolerância, eu vou adotar aqui uma tolerância de, sei lá, 10%. Vou fazer do segundo método aqui, que é o mais prático. 4,7 mais 10%. Aí vai me dar o valor de 5,17, tá? Vou até anotar aqui no cantinho para não esquecer. 5,17. Aí esse mesmo 4,7 microfarad eu vou subtrair 10%. Aí vai me dar o valor de 4,23, tá? Ó, coloquei aqui, ó, ponteira positiva do lado positivo, ponteira negativa do lado negativo. Note aqui, ó, que mesmo eu tendo atribuído uma porcentagem boa, né, uma tolerância boa, razoável, de 10%, mesmo assim ele ainda está abaixo, ó, de 4,23, ele está marcando 4,07, tá? Então ele está um pouco abaixo da tolerância que eu atribuí, entendeu? Eu vou testar um outro eletrolítico que eu trouxe aqui, que eu separei, para a gente fazer o comparativo, tá? Utilizando-se dessa mesma tolerância, desse mesmo valor de 10%, tá? Eu coloquei aqui o outro capacitor. Esse sim, já deu um valor que está dentro da margem, tá? A margem mínima aqui, o valor mínimo é 4,23, ele está dando 4,33 microfarad, tá? Então esse capacitor aqui tá bom, tá legal. Agora o último teste eu vou fazer com capacitor de micro-ondas, tá? Vou pegar essezinho aqui, ó, que é um capacitor de 0,85 microfarad, mais ou menos 3%. Então, pelo primeiro método aqui, eu vou calcular o valor máximo que ele pode ter. Então, eu vou pegar o valor da capacitância e vou multiplicar por 1 mais a porcentagem. O valor da capacitância, ele é 0,85, tá? E eu vou multiplicar por 1 mais a porcentagem 3%, ou seja, 0,03, que vai me dar 1,03. Aí vai me dar esse valor quebrado aqui, ó, de 0,87, tá? 0,87. Então memoriza aí, 0,87. Agora o valor mínimo, tá? Aí eu pego o valor da capacitância, 0,85, vezes 1 menos a porcentagem, tá? 1 menos a porcentagem aqui, né? Vai me dar 0,97. Aí o valor mínimo desse capacitor é 0,82. Então o valor mínimo 0,82, valor máximo 0,87. Então vamos ver aqui em qual valor que ele está se encontrando para a gente saber se ele está dentro ou fora da tolerância. Ó, tá dando um valor 0,90, 0,90. Ou seja, está um pouco acima da tolerância, né? A tolerância é 0,87 e está dando 0,90. Para efeito de uso no micro-ondas, isso não faz diferença. Isso não pode ser assim um empecilho para você estar usando esse capacitor, né? Uma vez que ele não está em curto, não está dando fuga, né? Não é um problema, vamos dizer assim. Mas que está um pouco fora da tolerância, tá bom? Então nosso intuito aqui hoje é mostrar isso, né? Se está dentro ou se está fora da tolerância. Então vou pegar um outro capacitor aqui como modelo para a gente poder ver. Um capacitor de 0,90, mais ou menos 3%. Vou calcular só do método mais fácil aqui. 0,90 menos 3% vai dar 0,87, tá? 0,90 mais 3% vai dar 0,92, tá? 0,92, quase 93, né? Tá dando 0,87, tá? Então tá dentro, né, da tolerância, tá? Então eu vou mostrar aqui para finalizar o vídeo um capacitor em curto e vamos ver o que apresenta no visor do capacímetro. Ó,
infinito, apresenta valor infinito. É impossível de fazer leitura, porque está em curso. Tá bom? Então é mais ou menos esse raciocínio, tá? Não é nada difícil, mas se tiver com alguma dúvida ainda, pode perguntar aí nos comentários. Tá? Vou ficando por aqui. Você que assistiu esse vídeo até o final e gostou, deixa o seu like aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para estar nos apoiando, nos ajudando. E a gente se vê então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, valeu!